em relação à Lei 214. E aí eu já começo a dizer para vocês que o MEI é um regime tributário, né? Dentro do Simples Nacional, ele está lá no anexo 4 da Resolução 140 de 2018, tá? É um regime onde eu preciso ter atividades permitidas pelo MEI. Se eu não tiver atividades permitidas, de fato, eu não posso estar dentro do MEI. Eu posso faturar até 81 mil, tá? Até 81 mil, tá? Até 81 mil eu posso estar dentro desse MEI. Apesar da reforma tributária trazer muitas alterações, para o MEI, o principal é o que eu vou trazer para vocês agora, e é claro, uma análise se esse MEI ele vende para pessoa jurídica ou se ele vende para pessoa física. Veja, se você tem um MEI que ele vende mais para consumidor final, o impacto vai ser esse que eu vou trazer para vocês. Agora, se vocês têm um MEI que vende para pessoa jurídica, aí já é um pouquinho diferente, a gente precisa estudar mais a fundo como é que vai funcionar. O que a gente tem, gente? O que nós temos aqui? IBS e CBS da mesma forma, tá? O MEI ele vai ter incidência de IBS e CBS, e essas mudanças elas vão iniciar a partir de janeiro de 2027. Então, nessa transição, a primeira mudança que eu tenho é, a partir de janeiro de 2027, todo MEI tem que emitir nota fiscal para pessoa física, para pessoa jurídica. Em 2026, o MEI ele só é obrigado a emitir nota fiscal para pessoa física, se ela pedir, e jurídica para todas, perfeito? A partir de janeiro de 2027, já aí entrando dentro da reforma tributária, da Lei 214, a gente tem uma obrigatoriedade, que é a obrigatoriedade de ter nota. Esse MEI Comércio, ele tem diversos pontos que ele precisa trabalhar para poder obedecer à regra da reforma tributária. O MEI Comércio, ele tem diversos pontos para ajustar até janeiro de 2027. Depois, se vocês quiserem, deixem aqui embaixo dessa aula live, como eu gosto de dizer. Fabi, traz uma aula sobre comércio para o MEI que eu trago para vocês, tá? Com o objetivo de orientar os colegas contadores em relação ao MEI Comércio. Eu trago para vocês, mas coloquem embaixo da aula o que vocês querem que eu traga. Agora, veja, pensa aqui comigo, ó. Se o MEI, ele vai entrar, ó, se o MEI, tá? Se o MEI, ele vai entrar na reforma tributária e ele vai ter IBS e CBS, significa que eu vou pagar mais caro a partir de 2027? De jeito nenhum. Ele vai entrar da mesma forma que entra ICMS e ISS, tá? Então, eu tenho dentro do MEI um INSS ou CPP, né, de 5% do salário mínimo, isso não vai mudar. Eu tenho um ISS de R$5, eu tenho um ICMS Comércio e Indústria de R$1. Perfeito? Todos esses valores compõem a minha guia do MEI. Dependendo se eu sou serviço, dependendo se eu sou comércio, dependendo se eu sou os dois. A transição, a partir de 2027, como é que vai ser? O DAS, ela vai trazer, tá? Ali dentro, anualmente, tá? Uma redução gradual do ISS, do ICMS, para colocar IBS e CBS no lugar, tá bom? A CPP, ou seja, o INSS, continua 5%, não muda nada. O que vai mudar é a forma como a gente vai olhar lá e vem ICMS, ISS, IBS e CBS. A gente começa a ver dessa forma a partir de janeiro de 2027, tá? Ou seja, a partir do ano que vem. Então, são duas mudanças, nota fiscal para todo MEI, e eu tenho aí a inclusão de IBS e CBS dentro da guia. Os 5% de INSS não muda nada por hora, tá? Então, lá em 2029 até 2032, gente, eu vou ter uma redução, né? E eu vou ter uma mudança gradativa de IBS e CBS com ISS e CMS. Percebe? Então, em 2029, vai reduzir o ISS para 4,50. E aí eu vou ter um ISS de 4,50 e um ICMS de 90 centavos. E eu vou ter uma IBS de 20 centavos, totalizando 6,60. Percebe? Eu estou com a lista aqui para não esquecer, para falar para vocês certinho. Mas lá no treinamento eu tenho a planilha de ajuste, tá? Lá no treinamento, na comunidade, para os contadores, eu tenho a planilha que traz o reajuste certinho
para vocês. Então, de 2029 a 2032, eu vou ter essa mudança. Eu vou ter ICMS, ISS, e eu também vou ter na guia do MEI um IBS e a CBS. Tá tudo junto aí para vocês. Quando for lá em 2032, é o fim, né, dessa transição, eu vou ter o CBS, né? A CBS, eu vou ter a CBS de R$ 1 e eu vou ter a IBS, o IBS, né, por 5,40, por 80 centavos, o ISS de R$ 3 e o ICMS de 60 centavos, onde tudo vai totalizar R$ 5,40, e aí, claro, mais o INSS. Quando chegar lá em 2033, já é extinto. Em 2033, a minha guia do MEI não tem mais ICMS, não tem mais ISS. O que eu vou ter? Eu vou ter a CPP de 5% do salário mínimo, eu vou ter a CBS de R$ 1 e eu vou ter IBS de R$ 2. Isso quer dizer o quê, Fabi? Quer dizer que o MEI ele tem uma tendência a ficar mais barato. A guia DAS ela vai ficar mais barata até 2033, tá? Até 2033 teremos a transição e quando chegar em 2033 eu vou ter uma DAS MEI mais barata, tá? Agora, o que é importante, gente? O que é importante vocês saberem? Que a mudança da nota fiscal, ela existe. Para comércio, ela é mais pesada, porque eu tenho uma série de premissas para obedecer, para poder ter um comércio ali dentro do MEI. Quando eu falo de prestador de serviço, eu tenho que falar com os meus clientes, porque eu vou precisar aí de um cadastro desses clientes. Por quê? Se eu não tenho um cadastro, eu não consigo emitir nota fiscal de serviço, e a partir de 2027, eu terei que emitir nota fiscal de serviço para todo mundo. Então, por exemplo, se você vende no iFood, se você tem um salão, você precisa começar a fazer o cadastro, você precisa deixar isso automatizado, para quando chegar lá em 2027, em janeiro, você já possa emitir as suas notas sem problemas. Por quê? Como a Receita, né, pela nossa prática de contador, e você que é colega contador, você sabe, você já precisa orientar seu cliente agora, porque na hora que chegar em janeiro de 2027, pode ser que aconteça um caos. Porque muitas vezes o empresário ele vai deixando o tempo passar, e não começa a fazer essas mudanças, não começa a fazer essas análises. É por isso que o nosso papel enquanto contador consultivo é já orientar esse empresário para que ele comece a fazer essas mudanças o mais tardar em julho de 2026. Então, chegou o meio do ano, ele precisa começar a fazer essas análises, precisa começar a fazer essas mudanças, como, por exemplo, colocar um PDV no seu mercadinho, na sua padaria, no seu salão de beleza, porque haverá necessidade de uma nota fiscal para serviço, de uma nota fiscal para mercadoria. E quando eu tenho mercadoria, gente, eu preciso ter o aval da Cefaz, eu preciso ter um certificado digital, eu preciso ter um programa que integre com as plataformas que eu vou vender. Eu preciso ter certificado digital. Então, são uma série de coisas que eu preciso ter. E você, como colega contador, precisa oferecer para esse MEI agora essa assessoria. Essa assessoria para que o comércio dele não deixe de existir. Eu preciso ter nota fiscal de entrada, porque sem nota fiscal de entrada, eu não consigo emitir nota fiscal de saída. Então, eu preciso começar agora a buscar outros fornecedores que me dão a nota fiscal, que me entregam uma nota fiscal quando eu faço uma compra. Porque se eu não tiver essa nota fiscal, eu vou ter um problema. Eu posso ser autuado, eu posso ser fiscalizado e posso ter toda a mercadoria dentro do meu negócio apreendida. Porque, afinal de contas, se tem uma mercadoria e ela não tem nota fiscal, significa que ela pode ter sido furtada, ela pode ter sido roubada, ela pode ter sido qualquer coisa menos comprada, porque quando eu compro eu tenho nota fiscal. É o entendimento da Fabi? Não, é o entendimento que está na legislação. É o entendimento que é da Secretaria da Fazenda quando ela vai autuar um comércio, quando ela vai fiscalizar um comércio. E aí nós que somos contadores consultivos, nós precisamos orientar o nosso cliente, orientar a nossa base de cliente, de que o momento dele começar a trabalhar é agora, o mais tardar em julho de 2026, entendeu? Então, eu preciso entender todo esse contexto
para poder orientar o meu cliente. Então, se o meu cliente chegar e perguntar, tá, Fabinho, eu tenho mercadoria e eu tenho serviço, o que eu vou ter que emitir? Você vai ter que emitir nota fiscal de serviço e você vai ter que emitir nota fiscal do consumidor quando fizer uma venda e nota fiscal eletrônica quando vender aí no seu estabelecimento para uma pessoa jurídica.